Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Gustavo Baracate, como está escrito aqui em cima, e hoje eu vou fazer o problema do Pequeno Príncipe com vocês. Esse problema é um problema sem autor da Olimpíada Coreana de Linguística de 2020 e 2021. Foi o segundo problema da Olimpíada e a Olimpíada não... apesar de eu saber o autor, vocês não vão saber, porque a Olimpíada não diz quem é o autor das coisas. Eu sou muito mal. Enfim, hoje a gente vai fazer uma viagem até Atenas, para fazer um problema de grego. Vocês devem conhecer Atenas por essas e outras imagens aqui. Essa aqui é a imagem do anfiteatro de Atenas. É uma imagem bem antiga, uma memória de tempos passados, mas hoje eu não estou interessado nessa Atenas. Eu estou interessado nessa Atenas daqui, que é uma Atenas moderna. Hoje nosso problema não é de grego antigo, nosso problema é de grego moderno. É uma Atenas que está vivíssima e é uma Atenas que tem seus problemas de qualidades, tal qual qualquer cidade do mundo. Não é uma cidade presa no passado. Mas aí quando a gente fala no grego, chamado Hellenica, na Grécia, a gente está falando de uma região e de uma língua que está dividida entre dois lugares. Um lugar mais antigo, de toda a memória do período helênico, de todos os períodos posteriores, Platão, Aristóteles, Sócrates, todos esses nomes que vocês já conhecem, e uma Grécia mais recente. Uma Grécia que há 3, 4 anos atrás deveu muito para a União Europeia, deu muito problema, todo mundo ficou sabendo. Uma Grécia que tem movimentos sociais pululando em todos os lugares. Então a Grécia se divide mais ou menos nesses dois lugares. E o grego, como é que está o grego? Bom, o grego ele é falado nessa região em azul aqui. Essa região aqui tem duas massas de terra barra ilhas bem grandes. Tem a Grécia, Helada, que é um arquipélago que fica na base dos Balcãs. Tem o Chipre, Quipros, que é uma ilha com uma bandeira muito interessante, que fica abaixo da Turquia. Vamos voltar para o grego, vamos falar do grego. Vamos falar dessa língua engraçada. O grego é a língua principal do ramo helênico da família indo-europeia. E o grego ele é uma língua interessante porque ele tem um histórico muito grande. A gente tem muitos registros desde do que hoje a gente pode chamar como algo perto de um proto-grego. Claro que não é um proto-grego de verdade, porque a gente não tem registros de proto-línguas, mas a gente tem como algo próximo de um proto-grego, a gente tem registros desde lá, e desde então, como aquela região foi uma região de grandes impérios e grandes lugares, nós temos muitos registros do que foi o grego e de como esse grego se desenvolveu. Diferentemente do latim, o grego se desenvolve de um jeito quase linear. O latim se ramifica em diversas línguas diferentes, enquanto o grego se mantém grego ao longo do tempo. Só que ele se mantém com tanta diferença que hoje em dia o grego moderno não é o grego antigo, são línguas diferentes. Vamos analisar como esse grego continuou. Então, a gente tem o proto-grego, há 2000 a.C., que se divide em grego ocidental e grego oriental. No grego oriental, a gente tem os escritos micenaicos, linear A e linear B, que são bem conhecidos, são escritos da Grécia, achados na ilha de Creta, que datam dos anos 1400 a.C. Seguindo, a gente tem diversas ramificações do grego, mas a gente está mais interessado na ramificação oriental do grego. O grego oriental se divide no que vai se tornar o grego cipriota, que depois é largado de fora e o grego ático-iônico passa a ser o grego cipriota. O grego ático-iônico vai ser o que futuramente vai gerar o grego moderno, e do lado ocidental da Grécia a gente tem os diversos a gente tem as diversas cidades-estados com suas variantes do grego. Lá pelo século V a.C., acontece uma coisa muito interessante na Grécia, que é as cidades-estados começam a ganhar mais poder. E duas cidades-estados se destacam naquela época, sendo elas Atenas e Grécia. Atenas vai formar o que é conhecido como a Liga de Delos, ou a Liga Ateniense, que é uma liga administrativa de diversas cidades-estados gregas. Enquanto isso, Esparta vai formar a Liga do Peloponeso contra as atividades da Liga de Delos. Acontece uma guerra, a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso. Nessa guerra, Atenas sai vitoriosa. A partir disso, acontece um processo chamado koineização do grego. O que isso significa? O grego, depois disso, se desenvolve no que é conhecido como koiné helenístico, ou o grego koiné, que se torna o grego principal dali, por ser um dialeto mais literário. É ali que a gente começa a ver muito mais exemplos de grego escrito, mais ou menos nessa época que Platão e Aristóteles vão estar escrevendo. Então,
A partir disso, todas as línguas passam a aderir a esse modelo ateniense de se escrever. E é o que a gente chama de koineização do grego. Todos os dialetos aqui, a gente tem o koiné egípcio, o koiné sírio, o koiné da Ásia Menor, o koiné dórico, todas essas variantes começam a se aproximar do koiné. A partir disso, como a gente sabe, a Grécia entra no Império Romano e começa a ter um impacto muito grande do latim no que era conhecido como grego. O tempo vai passando, e o grego, depois de um tempo, se torna a língua nacional do que foi conhecido como o Império Bizantino, que se estendeu por toda essa região aqui. Essa linha em vermelho aqui é a extensão maior dele, mas eu estou mais interessado nessa região daqui. A partir disso, a gente tem a Igreja Bizantina, um monte de coisa acontecendo, o grego se torna uma língua eclesiástica, várias coisas acontecem, e as coisas vão passando, assim, e acontece outro fenômeno nesse meio tempo, assim, entre o século 9 e 11 depois de Cristo, que é o Sprachbund balcânico. O que isso significa? Várias línguas se encontram naquela região, essas línguas todas dominadas pelo Império Bizantino, ou com muita influência dele. Então, linguisticamente, elas começam, apesar de serem de diversas famílias diferentes, elas começam a compartilhar muitos traços. Então, é um momento que o grego vai mudar muito. Então, o grego daqui, o grego medieval, já é muito diferente do que era o grego antigo, do que era o grego de Aristóteles. Acontecem diversas coisas ao longo desse tempo. Chipre e Creta, que são dois lugares com dialetos muito pronunciados do grego, começam a ter as suas próprias literaturas, começa a expansão do Império Otomano, várias coisas acontecem. E aí, quando a gente está falando mais ou menos ali do século XVIII, XIX depois de Cristo, a gente chega num grego, num estado que a gente consegue caracterizar como demótico. A partir desse grego demótico, a gente começa a falar do grego que a gente conhece hoje. Então, depois de um tempo, a Grécia se torna ali um país mais ou menos independente, dentro do Império Otomano, fora do Império Otomano, coisas acontecem ali no meio. E o grego oficial era o grego Katharevousa. E aí, a partir desse grego demótico, o grego se modifica, como qualquer língua se modifica. E lá pelo século XIX, quando a Grécia se torna um país mais ou menos independente, é adotado um grego na Grécia, que é o grego Katharevousa. Ele é um grego muito conservador, digamos assim. Ele é uma versão mais purificada, entre aspas, do que era o grego demótico do fim do século XVII. Aqui tem uma garrafinha, nesse grego Katharevousa, que tem diversas coisas que não estão presentes no grego, que não estavam presentes de verdade no grego da época, mas estavam aqui justamente porque era uma versão conservadora do que era o grego. Esse grego se torna a língua oficial da Grécia e do Chipre até mais ou menos 1966, quando é adotado o grego moderno padrão. Padrão por quê? Porque o grego tem uma variação dialetal muito grande. E tem uma variação também do que não são exatamente dialetos, mas são mais línguas muito próximas, como é o tsakoniano. Se a gente voltar atrás, o tsakoniano, ele data daqui, da coinização de 300 depois de Cristo. Mas por proximidade, ele se torna uma língua muito parecida hoje em dia. E diversas outras línguas helênicas além do grego. E, enfim, dialetos parecidos, e é adotado o grego moderno a partir dos anos 2000, que se torna a língua que a gente quer falar hoje. Então deu para ver que o grego tem uma história muito complexa. Agora a gente vai falar desse grego moderno padrão. Créditos ao ArcGreek no Twitter, que ter criado essa linha do tempo aqui, que é assim, maravilhosa, perfeita, assim, muito boa a linha do tempo. Voltando para cá, vamos falar do tal grego moderno padrão, vamos voltar para o problema que vocês estavam fazendo. Esse aqui é o corpus do problema, um corpus bem grande, tem muitos itens que eu não vou computar agora, mas ele é bem grande. Mas pouco a pouco, se a gente for com cautela, a gente consegue entender esse corpus. Duas coisas, assim, só batendo o olho, pulam na nossa cara. A primeira é que tem essas marquinhas aqui, que parecem acentos no português. Se a gente for ver esses acentinhos aqui, e for bater com pronúncia, dá para ver claramente que esses acentinhos marcam a sílaba tônica. Então a gente pode marcar isso aqui. O acentinho marca a tônica. Já para tirar isso da frente. Outra coisa que a gente consegue ver é que isso aqui não está no alfabeto latino. Né?
Então vai ter alguma coisa aí envolvida na gente decifrar esse alfabeto. A primeira coisa que eu quero fazer nesse processo de decifrar o alfabeto é marcar as vogais dele. Né? Porque assim, se a gente for ver meio por cima, assim, as vogais parecem meio padrãozonas. Se a gente for marcar todas elas, que eu já fiz o prazer de marcar todas elas em vermelho, a gente vai ver claramente que o alfa, isso aqui é um alfa, mas parece um A meio diferente, é A, o epsilon é E, esse Izinho é I e o O é O. A gente pode ter mais ou menos certeza do que a gente está falando, porque assim, o alfabeto latino que a gente está acostumado, ele vem indiretamente do alfabeto grego. Então tem bastante similaridades aqui. Então o fato de alfa ser A é um indicativo de que a gente está no caminho certo. Beleza. Os vogais eram mais tranquilos. Vamos para as consoantes. Não vamos para as consoantes, não, desculpa. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar de ditongos. Se a gente for ver, a gente tem esses ditongos. Ya, Yo, Ao e Eu. São ditongos, digamos assim, regulares. O alfa com o ômicron dá AU, massa. O epsilon com o ômicron dá EU, massa. Mas nem todos os ditongos do grego são assim, tá? A maioria dos ditongos, na verdade, são dígrafos. Duas letrinhas que viram um som só. O grego é famoso por ter várias coisas que viram um izinho. O I vira... Esse iota vira izinho. Epsilon iota vira I. Ômicron iota vira I. Upsilon iota vira I. Eta vira I. E tem essa outra versão do O aqui. Então, assim, aqui o problema, ele escolheu ditongos que não eram irregulares, tá? E ainda tem muito mais ditongos do grego. O grego é famoso por seus ditongos. Aqui o problema tomou cuidado de escolher isso. Então, assim, é bom a gente entender que muitas vezes o problema não pega todos os fenômenos de uma língua, obviamente. Nem todos os fenômenos de uma parte da língua. Porque não dá tempo, né? Não tem espaço para isso tudo. Então, bem, voltando para cá. Vou marcar as consoantes agora. Marquei todas elas em amarelinho. Por que eu não marquei todas? Aí que tá. Se a gente for ver algumas consoantes aqui, esse Y bizarro aqui vira Rá e aqui vira Rá. São duas consoantes diferentes. Esse Y bizarro com esse Y bizarro, que é o gama, então são coisinhas que viram outras coisas. Eu também não marquei ditongos. Ditongos não, desculpa. Encontros consonantais. Então, se a gente for ver aqui, esse V com esse Y com rabinho, vira inx. Isso é regular? Mas eu não marquei isso agora para a gente poder. Então aqui, eu marquei todas as consoantes aqui, marquei em azul, mas se vocês perceberem, eu não marquei todas. Se vocês verem esse Y bizarro aqui, que é o gama, às vezes ele tem som de Rá, às vezes ele tem som de Rá. Esse gama com esse outro gama, às vezes tem som de Gá, às vezes tem som de Njá. São coisas diferentes, assim. Esse X com pernas longas, às vezes tem som de Rá, às vezes tem som de Rá. São sons diferentes. Então, esses sons diferentes eu não marquei. Além disso, eu também não marquei alguns encontros consonantais, tipo esse gama com esse M, que dá Gma. Dando um spoilerzinho aqui, a gente vai ver que daqui a pouco esse aqui vai ser um encontro regular. Mas por desencargo de consciência, eu não marquei nenhum encontro até agora. Marcando essas consoantes aqui que parecem regulares, a gente consegue montar a nossa tabelinha de consoantes. Não vou fazer isso passo a passo, vocês podem pausar e fazer por vocês, mas tal vira T, Rho vira R, etc, etc, até o Xi que vira KS. Beleza. Aqui eu quero frisar uma letrinha importante, que é esse C com perninha aqui, que vira um S. Esse C com perninha significa S. Na real, quando a gente está falando no grego, esse C com perninha ele só é usado no final. No meio das frases a gente usa esse sigma, que é esse O com chapéu. Um exemplo aqui é Odysseus, que é Odisseu. Aqui a gente vê dois S aqui sendo usados aqui, e aqui também é S. Mas, de novo, o problema sempre vai se restringir a poucos fenômenos. Então não foi escolhido nada com S no meio, só S no final, e a gente descobriu que final S, final sigma dá S. Beleza. Agora, eu marquei em verde todas essas consoantes que a gente vê que dão alguma bizarrice. Isso daqui dá Ra e Ya, isso daqui dá Ka e Tcha, isso daqui dá Ra e Ria. Marcar isso aqui do lado e chamar de consoantes legais. E essas aqui são todas as possibilidades dela. O gama vira Ra ou Ria, o Kappa vira Ka ou Tcha, e o Ri
vira Ra ou Ria. Beleza. Aí agora a gente consegue marcar todos os encontros consonantais também. Marquei todos aqui. Se a gente for colocar todos esses encontros consonantais na tabela, a gente vai ter esses três aqui que parecem ser regulares, né? O gama com o R vira Ra, o gama com o Mi vira Guma, e o gama com o Xi vira Nx. Só que aí tem esses outros três aqui que são encontros consonantais legais também, porque tem duas variantes. Então, beleza. Então, deixa eu colocar. Oba. Então, agora vamos analisar como essas consoantes legais e esses encontros consonantais legais funcionam. Vou colocar numa tabelinha. Então, aqui a gente tem o gama, que vira Ra ou Ria. Aqui a gente tem o gama com o Ki, que vira Ung ou Ung. Todas essas coisas. Então, beleza. Tá, o que a gente pode fazer? Vamos descrever essas consoantes, né? Vamos descrever essas consoantes formalmente. O problema é ele dar umas opções para a gente descrever elas formalmente. Aqui eu vou só completar essas opções. Claramente aqui tem uma coisa acontecendo, que é que esse gama com uma dessas três consoantes está virando esse velar aqui com a variante dessa consoante. Então aqui, quando eu estiver descrevendo essas consoantes, eu só vou querer descrever essa última consoante aqui, ignorando essa nasal velar. Massa. Então vamos escrever essas duas, as primeiras consoantes. Para o gama a gente tem uma versão Ra, que é uma fricativa velar vozeada, e uma versão Ria, que é uma fricativa palatal vozeada. Para o capa, a gente tem o K, que é uma plosiva velar desvozeada, e o Qa, que é uma plosiva palatal desvozeada. Vamos preencher para todo mundo aqui. Se quiser pausar e entender o que aconteceu, esteja à vontade. Claramente tem uma coisa acontecendo aqui, né? Tem um velar no palatal e o resto é igual. Velar palatal, o resto é igual. Velar palatal, o resto é igual. Então eu consigo marcar os velares palatais e organizar isso numa tabela decente. Essa tabela aqui é a mesma que essa aqui, só que de um jeito mais legal. Ou seja, cada um desses aqui tem alofones, velares e palatais. O que significa um alofone? São duas realizações de um mesmo fone. Pensar, por exemplo, no R do português. O R do português, às vezes ele tem o som de Rá, às vezes ele tem o som de Rá, dependendo de onde você estiver, às vezes ele tem o som de Rá, às vezes ele tem o som de Rá. Então, é isso que a gente chama de alofone. Aqui é a mesma coisa. Cada uma dessas letras ou encontros tem esses dois alofones. Um deles é palatal, o outro deles é velar. Antes de eu partir para voltar pro problema, eu quero entender o que é esse G aqui, né? Que tem um G meio solto, assim, meio... Pô, tudo tem duas versões, esse aqui tem um G, que coisa nada a ver, assim. Então, vamos analisar de onde vem esse G. Aqui eu coloquei todas as vezes que esse encontro, gama capa, apareceu. Aqui tem duas vezes em que ele aparece como um H em K, e aqui tem as duas vezes que ele aparece como G. Claramente o G está aparecendo no início da palavra, né? Então, se eu tenho gama capa no início da palavra, vira G. Se eu tenho gama capa no início da palavra, vira G. Isso faz sentido? Faz. Às vezes, uma nasal velar não pode começar uma palavra nessa língua. Tem muita língua que é assim, né? O inglês é uma delas. Você não consegue começar uma palavra em inglês com uma nasal velar. A nasal velar tem que estar ou no meio ou no fim. Isso aqui a gente chama de fonotática, mas é outros 500. Vamos voltar para cá. Então, o G está no início. Então, se eu tenho um alofone para cá no início e o motivo é só porque está no início, provavelmente eu tenho um aqui também no início. Então, eu vou dizer que Gya é um alofone palatal que aparece no início da palavra. Voltando para cá. Voltando para o nosso corpus, agora a gente vai falar... Agora, reajeitei um pouquinho as coisas aqui para as coisas que a gente está se importando no momento, que é entender quando isso aqui é palatal e quando isso aqui é velar, né? Isso aqui é importante. Então, beleza. Então, vamos lá. Marcar todas as vezes que isso aparece, né? Todas as vezes. E eu vou dividir isso em duas tabelas. A primeira delas é todas as vezes que aparecem as versões palatais, os alofones palatais das coisas. A segunda tabela é a vez que aparecem os variantes velares dos meus fones. Olhando para isso aqui, fica claro uma coisa, né? Fica claro uma coisa. Quando eu tenho um Ria, ele está antes de um E. Quando eu tenho o Ria, ele está antes de um I. Esse aqui está antes de um E, esse aqui está antes de um I. I, E, E. Mesma coisa aqui, ó. A, O, A, O. Massa. Vamos marcar isso daqui. Claramente a palatal tá vindo antes do E e do I, e a velar tá vindo antes do A e do O. Beleza. Agora por quê? Parece meio arbitrário, né? Por que tá vindo antes, né? Vamos entender. Então a palatal vem antes do E e do I, a velar vem antes do A e do O. Massa. Isso aqui é a posição da sua língua quando se fala uma consoante palatal. Isso aqui é uma consoante palatal. Quando você fala
O NH em nhoque, por exemplo. Banho. Isso aqui são consoantes palatais. Essa é a posição da sua língua. E essa é a posição da sua língua quando você fala I. Percebe que tá meio próximo? Quando você fala I. Mais próximo ainda. Agora vamos ver o velar. Vamos ver o velar. O velar tá mais pra trás. Quando você fala H, K, dá pra sentir a língua lá atrás. Pô, o A também, né? Quando você fala A, a língua tá lá atrás. E o O, a mesma coisa. Então parece que tem alguma coisa a ver, né? Parece que tá meio relacionado isso aqui, né? O processo que está acontecendo, a gente vai entrar nele mais para fundo, é o que a gente chama de uma assimilação consonantal. O que isso significa? A consoante está virando velar quando eu tenho uma vogal mais funda, e a consoante está palatal quando eu tenho uma vogal mais à frente. Isso é um processo muito comum, a gente vai entrar em mais detalhes com eles mais próximos. Mas dá para entender mais ou menos por que funciona. É como se o E e o I puxassem essa velar para frente, entendeu? É mais fácil você falar G do que você falar G. Porque o G tá lá para trás e o E tá aqui para frente. Então o E ele puxa essa consoante para frente. E vira palatal. Tranquilo? Tranquilo. Massa, vamos para a próxima. Agora a gente consegue falar dos problemas em si, né? A gente entendeu como é que funcionam todos os fenômenos, pá, a gente consegue marcar aqui os problemas. Isso aqui era o nosso as tarefas e aqui são as respostas. Quem quiser pausar, conferir, por favor, faça. Aqui a gente vê umas coisas interessantes, por exemplo. Aqui a gente usou aquele guiar que a gente supôs aqui embaixo. Então a gente usou ele aqui, por exemplo. E a gente usou outras coisas em outros lugares. Façam as honras de pausar e conferir com o que vocês fizeram. Massa, massa. Outra coisa que a gente usou aqui é que a gente só assumiu que esse encontro pi-rho viraria pra, né? Por quê? Porque não teve nenhum fenômeno bizarro com P, não teve nenhum fenômeno bizarro com R, assim, tipo, provavelmente vai dar pra. E tá certo, é pra. E a gente consegue ver até pelo nome do livro, né? O Microspringipas. Em português é O Pequeno Príncipe. Príncipas e príncipe são parecidos. Então tá ótimo. Vamos entender agora o que aconteceu, né? Esse processo que a gente viu aqui atrás é um processo chamado de palatalização. O que isso significa? Que a minha vogal palatal fez com que a minha consoante velar virasse uma consoante palatal. Beleza. Esse não é um fenômeno comum só disso. Na real, não é nem um fenômeno comum só da palatalização. Normalmente, vogais em certas regiões podem fazer com que suas consoantes vão para outros lugares. Então, vamos falar da palatalização, que a gente acabou de falar. O grego moderno, que a gente acabou de fazer, tem isso, né? Se a gente pegar aqui Kamaki, o A não puxa o K, mas o I puxa o K. Por quê? Porque o I tá mais pra frente, é mais fácil você falar. Se você falar ki do que ki. Português tem isso, né? Olha só que legal. Português tem isso. Quando a gente fala tábua, a gente usa um T fortão, um T dental, né? Interdental. Quando a gente fala tia, esse I, ele tá puxando o T do tábua para trás. Claro que isso acontece em algumas variantes. Em muitas variantes do português é falado tia. Mas aqui, eu estou usando na variante paulista, que é o meu sotaque, a gente fala tia. Isso acontece com muitas partes do português. Como, sei lá, berrante, por exemplo. A gente poderia falar berrante, mas não, a gente costuma falar berrante. Porque o E puxa o T para trás. O alemão isso acontece bastante. Então a gente tem a interjeição ar e o pronome ir. Esse cedilha aqui é a versão palatal, digamos assim, desse velar. Isso acontece no tupi antigo também, né? Se a gente for ver o tupi antigo, mãe dele é ishi. Minha mãe é she, psi. Percebe aqui que a versão, digamos assim, sem palatalização é o S, né? Sa. E a versão com palatalização aqui é o chá, de mãe. Então aqui, a gente está vendo uma palatalização ao oposto dessas três aqui. Essa palatalização aqui, ela é progressiva. O que isso significa? A vogal palataliza a consoante da frente. No português, a vogal I está palatalizando a consoante de trás. No grego moderno, o A está palatalizando o K. Desculpa, o I está palatalizando o K. Aqui é progressivo também. O A não palataliza o Rá e o I palataliza o Rá. Mesma coisa aqui. O I palataliza o Sá, virando o Chá. Só que não existe só a palatalização. Se a palatalização traz para frente, tem como eu trazer para trás a minha consoante também. E aí a gente fala em velarização. Velarização é mais ou menos o mesmo processo, só que dessa vez o contrário. Você tem consoantes na frente
E caso elas estejam juntos de vogais lá de trás, a minha consoante vai ser puxada lá para trás. Tem o exemplo do mongol, que vocês acabaram de ver no problema Harmongolia, em que uma vogal falada mais profundo da boca, no caso vocês viram que é falado com a raiz da língua retraída, puxa a minha consoante para trás. Então G aqui é neg, porque E está na frente, a raiz da língua do E está na frente, enquanto o fogo é gal, porque o A, a raiz da língua dele está lá atrás, então vira ovular. Vocês viram isso aqui no Harmongolia. No irlandês isso acontece bastante. Então se a gente for ver a palavra beijo, tem esse O aqui, beijo é prog. Isso aqui significa uma velarização. No irlandês isso é muito aparente. Por quê? Porque o irlandês velariza quase todo mundo. O irlandês ele traz para trás quase todo mundo. Então o P, que é uma consoante bilabial falada nos lábios, também é trazido para trás, vira prog. E o G ele não é velarizado justamente porque ele já é uma consoante velar, então não precisa. Isso aqui foi parte do corpus do problema do problema 4 da OBL orar, fase 3, né, da ELO pro IBM. Não só isso acontece, né? A palatalização ela traz mais ou menos pro meio da boca, a velarização traz lá para trás e se trazer para frente. Ou melhor, e se eu labializar as coisas? Se eu trouxer elas pro lábio? Isso acontece no japonês, por exemplo. No japonês, historicamente, no passado você tinha um P muito pronunciado no japonês. Só que esse P ele foi perdendo sua vocalização. Esse P foi perdendo. E ele virou H em quase tudo. Virou H em quase tudo. Menos junto do U, que é essa vogal aqui. Menos junto desse U. Ou seja, porque junto desse U ele virou F. Ao invés de R, ele virou F. Ou seja, o que aconteceu foi, perdeu para todo mundo menos aqui. Ou seja, esse Fá é labializado. O Rá virou Fá por causa dessa consoante arredondada aqui. Que parece um U. É mais ou menos um U. Do latim para o romeno aconteceu o mesmo processo. Quando o quatuor do latim vai virar patro do romeno, esse K e esse W, o K que é velar e o W que é lábio velar, vão se juntar num P. E aí percebe, eu mantenho a característica, eu mantenho o modo de articulação do K, ainda é uma plosiva P, mas eu mantenho o local de articulação do W, continua sendo labial. Então a gente tem um processo de labialização aqui também, esse K é labializado para pá. E é isso. Totelos significa fim, Evaristo significa obrigado, eu fui o Gustavo Bracati e essa é o BL.